Olá, terceiro ano, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Hoje, dia 11 de dezembro de 2020, vamos falar sobre divisão. Isso mesmo. Eu sou a professora Cíntia Cavalcante. Não saia da frente da telinha, tá ok? E assista essa aula até o final. Olha só a nossa habilidade de hoje. Resolver elaborar problemas de divisão de um número natural por outro até 10, com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais. Simplificando, nós vamos fazer o quê? Vamos resolver problemas envolvendo os diferentes significados da divisão, repartição equitativa e medida. Tá ok? E antes de iniciar, o que é que a gente tem que fazer, hein? Tenho certeza que você já pegou todo o material necessário, não é isso? A garrafinha com água, lápis, caderno, borracha, apontador, tá bom? Todo o material preciso. Quem ainda não pegou o material, hein? Tem que ter todo o material disponível, certo? Na sua mesinha de estudo, tá ok? No seu cantinho, que é para não perder nenhum detalhe da nossa aula, tá ok? Eu vou dar um tempinho para você que ainda não pegou o seu material, tá certo? Então, vamos lá iniciar. Olha só, como eu falei para vocês na aula anterior, nós fizemos o quê? Alguns problemas de divisão, não é isso? E hoje nós vamos praticar bem mais, tá ok? Vamos praticar mais divisão. Ah, professora, para que tanta divisão? É porque a gente tem que praticar. Matemática é prática. Matemática a gente só aprende na prática, tá bom? E para dividir, você tem que saber o quê? Saber multiplicar, subtrair, adicionar, não tem jeito. Você tem que saber todas as 4 operações, tá certo? Então, vamos lá? Agora é o quê? É hora de praticar. O que a gente vai fazer? Do mesmo jeito que a gente já vem fazendo. Eu faço o probleminha com vocês, mostro, explico, interpreto junto com vocês, embora vocês já saibam fazer isso. Tenho certeza, viu? Certeza mesmo. Só que aí, o que eu vou fazer? Dar um tempinho para você resolver. Você vai resolver e depois a gente vai só corrigir. Tá ok? Combinadinho? Vamos lá para o nosso primeiro problema? Olha só. Para realizar um campeonato de vôlei em uma escola, o professor de educação física decidiu dividir os 96 alunos em grupos. Sabendo que cada equipe para este esporte deve ser composta por 6 pessoas, quantas equipes o professor conseguiu formar? Então, olha só, o professor vai fazer o quê? Um campeonato de vôlei, não é isso? E ele tem quantos alunos? Ele já está dizendo que tem 96 alunos. E ele decidiu dividir os 96 alunos em grupos, certo? E agora vai dividir como? Ele já está dizendo aqui, ó. Sabendo que cada equipe para esse esporte deve ser composta por 6 pessoas, quantas equipes o professor conseguiu formar? Então, o professor tem quantos alunos ao todo? 96, certo? E cada equipe, ele disse que é composta por quantas pessoas? 6. Então, ele já está dizendo aqui, gente. Então, nós vamos pegar a quantidade de alunos que ele tem e dividir pela quantidade que fica nesse esporte. Então, 96 dividido para 6. E para resolver essa divisão, nós temos que saber a tabuada de quê? Isso mesmo, pois você vai fazer, tá bom? E vai dar continuidade. Já já eu volto para a gente corrigir juntinhos, tá bom?
Então, vamos lá, alunos. Vamos ler novamente nosso problema para a gente não se perder, tá ok? Olha só. Para realizar um campeonato de vôlei em uma escola, o professor de educação física decidiu dividir os 96 alunos. Quantos alunos ele tem ao todo? 96, certo? Dividiu em grupos, sabendo que cada equipe para esse esporte deve ser composta por 6 pessoas. Quantas equipes o professor conseguiu formar? Primeiramente, para me resolver esta divisão, eu tenho que saber o quê? A tabuada de multiplicação. Tá ok? Se eu já sei a tabela de multiplicação, não precisa nem colocar aqui, tá bom? Mas eu coloco para a gente ficar, para a gente resolver juntinhos, com menos dificuldade, tá bom? Detalhadamente. Mas isso daqui vocês já têm que saber, tem que aprender mesmo. Que vocês já tiverem aprendido, não precisa nem fazer a tabuada ao lado, tá bom? Olha só. Então, 9 dividido para 6. Qual o número que eu multiplico por 6 que dá um resultado de 9 ou próximo a 9. Olha só, vamos ver os resultados da tabuada de multiplicação. Aqui já passou, não é isso? Eu só quero o quê? 9 dividido para 6. Então, o quê? Ó, 1, tá ok? Quanto que é 6 vezes 1? Olha, 6. 9 menos 6, quanto que é? 3. O que que eu faço agora? Escorrega o 6, tá bom? 36 dividido para 6. Qual o número que eu multiplico por 6 que dá um total, um resultado de 36 ou próximo a 36? Olha só, aqui ó. Então, qual é o número que multiplica por 6 que dá 36? É o quê? 6. Quanto que é 6 vezes 6? Olha só, 36. 36 menos 36, 0. E essa divisão é o quê? Exata. Não é isso? Então, quantas equipes o professor conseguiu formar? O professor conseguiu formar 16 equipes, contendo quantos alunos em cada equipe? Em 6 alunos, não é isso que ele já está dizendo. Ele tem um total de 96 alunos e cada equipe só pode ter 6 pessoas, 6 alunos. Ele conseguiu formar quantas equipes? 16 equipes, né? Agora, o que o professor vai fazer com essas 16 equipes, aí, certo? Ele vai distribuir para fazer o jogo dele, não é isso? E nós vamos para o nosso próximo probleminha. Olha só. Em uma loja de roupas, 210 calças foram registradas em 10 estantes com a mesma quantidade em cada uma. Quantas calças foram colocadas em cada estante? Então, olha só. Tem a loja, não é isso? E aqui nessa loja tem quantas calças? 210 calças. E ela quer organizar em quantas estantes? Em 10 estantes, tá ok? Então, eu tenho um total de 210 e ao todo eu tenho 10 estantes. 10, certo? Nessas 10 estantes, eu vou dividir a mesma quantidade de calças em cada uma, tá ok? Então, faça essa divisão que eu vou estar aqui aguardando e volto já para a gente corrigir. Ok? Então, vamos lá, alunos. Olha só. Em uma loja de roupas, nessa loja tem quantas calças? 210. E eles querem organizar em quantas estantes? Em
10 estantes, não é isso? E cada estante tem que ter o quê? A mesma quantidade, tá ok? Quantas calças foram colocadas em cada estante? Nós vamos pegar o quê? A quantidade de calças, que são 210. Quantas estantes? 10. Então, vamos dividir a quantidade de calças nas 10 estantes, tá ok? 2, dá para dividir para 10? Não dá. E o que é que vai nos ajudar nessa divisão? Se a gente fizer primeiro o quê? A continha de multiplicação. Multiplicação por quanto? Por 10. Isso mesmo. Então, 21 dividido por 10. Qual o número que é multiplicado por 10? Que dá 21 ou próximo a 21. Professora, pode passar de 21? Não pode. Ou dá um resultado certinho, que é 21 ou próximo, tá? Antes de 21, se passar não dá certo, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui a tabuada de multiplicação por 10, tá ok? Então, 21 dividido para 10, qual que é? Ó, aqui deu 20, essa outra já deu 30. Então, qual que é? É esse anterior, tá bom? Então, 21 dividido para 10, quanto que é? 2. 10 vezes 2, ó, 20. 21 menos 20, quanto que é? 1. Tá ok? E agora, escorrega o 0, tá bom? 10 dividido para 10, quanto que é? Ó, 1, certo? 10 dividido para qual o número que multiplica por 10 que dá um resultado de 10, certo? Então, 10 dividido para 10, ó, é o quê? 1. Quanto é 10 vezes 1? 10, certo? 10 menos 10, 0. E é uma divisão exata ou não exata, hein? Qual é o resto? O resto é 0, uma divisão, muito bem, uma divisão exata, certo? Então, o que ela quer? Quantas calças foram colocadas em cada estante? Então, das 210 calças e as 10 estantes, em cada estante foram colocadas 21 calças, tá ok? Então, nessa primeira estante foram 21, depois mais 21, certo? Ao todo, couberam 21 calças em cada estante, que dá um total de 210. Certinho? Acertaram? Tenho certeza que vocês acertaram. Vamos para o nosso próximo problema. Olha só. Em um cinema, as fileiras foram distribuídas conforme as letras do alfabeto, de A até a letra I. Sabendo que a sala do cinema possui 126 poltronas, quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Olha só, o que tem aqui? Aqui nós temos um cinema e nele foram distribuídas as letras do alfabeto, do A até o I, certo? Então, sabendo que a sala do cinema possui 126 poltronas, quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Então, vamos lá. Foram as letras do A a I. Do A ao I, são quantas letras ao todo? São 9 letras, não é isso? Então, a sala do cinema possui quantas poltronas? 126, não é isso? E foram divididas da letra A até a I, que são quantas ao todo? Ó, 9, não é mesmo? E agora, ele quer saber o quê? Quantas poltronas foram colocadas em cada fileira, certo? Como é que eu vou saber? Fazendo a tabuada de quê? De multiplicação por... Então, você vai fazer, tá bom? Já dei todas as dicas e já eu volto para a gente corrigir essa divisão, tá ok? Vamos praticar.
Então, vamos lá, vamos corrigir? Já foram dadas todas as dicas, né? Isso está muito fácil, olha só. Em um cinema, as fileiras foram distribuídas conforme as letras do alfabeto, de A até a letra I. Olha só. De A até a letra I são quantas letras ao todo? 9. Mesmo? Sabendo que a sala do cinema possui 126 poltronas, quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Então, ao todo são 126, não é isso? E foram distribuídas do A ao I, que são 9. Para resolver, nós vamos fazer o quê? Tabuada do 9, multiplicação. 1 divide para 9? Não. Então, nós vamos juntar o 12. Qual é o número que eu multiplico por 9, que dá um total de 12 ou próximo a 12? Olha só. É o 1, não é isso? Porque 9 vezes 2 são 18. Já passou de 12. Então, 12 dividido para 9, 1. 9 vezes 1, quanto que é? Ó, 9, certo? 12 menos 9, quanto que é? 3. Certinho até aí? Então, vai o quê? Escorrega o 6, não é isso? 36 dividido para 9. Tem algum número que eu multiplico por 9 que dá um resultado de 36 ou próximo a 36? Olha só ali. É o que? O 4, não é isso? Então, 36 dividido para 9, quanto que é? 4. 9 vezes 4, 36. 36 menos 36, 0. Certo? Então, o que ele quer aqui? Quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Foram colocadas em cada fileira, ó, 14 poltronas. Tá certo? Conferido direitinho. Vamos para o nosso próximo problema. Já fizeram a correção? Já copiaram? Hein? Vamos lá. Roberto tomou 18 xícaras de café em 6 horas. Quantas xícaras ele tomou por hora? Olha só. Ele tomou 18 xícaras dessa aqui, ó. Em 6 horas. Certo? Ele quer saber quantas xícaras ele tomou por hora. Então, aqui estão as 6 horas. Quantas xícaras ele tomou aqui, 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 certo? Então, nós vamos fazer o que para a gente saber? Vamos dividir. Só que você vai dividir primeiro do que eu. E já eu volto para a gente corrigir, tá ok? Então, vamos lá? Descobrir quantas xícaras o Roberto tomou de café por hora. Então, olha só, vamos ver. Roberto, ele gosta muito de café, né? Então, foi o que aconteceu aqui. Ele tomou 18 xícaras de café em 6 horas.
quantas xícaras ele tomou por hora. Para a gente saber quantas xícaras ele tomou na primeira hora, na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta hora, nós temos o quê? Que dividir a quantidade de xícaras, 18, e dividir por 6, que são todas as horas. Tá ok? Então, para a gente fazer essa divisão, nós temos que saber a tabuada de multiplicação por 6. Vocês já sabem a tabuada de multiplicação, não é mesmo? Mas eu vou colocar aqui só para a gente tirar, conferir juntinhos, tá? Então, tá aqui a tabuada de multiplicação por 6. 1 divide para 6? Não. Então, vou fazer o quê? 18 dividido para 6. Qual é o número que eu multiplico por 6, que dá um total de 18 ou próximo a 18, ó? Aqui, olha o resultado aqui, 18. Deu certinho. Então, 18 dividido para 6, quanto que é? 3. Por que que é 3? Porque 6 vezes 3, quanto que é? 18. E 18 menos 18, 0. Certo? Então, por hora, o Roberto tomou quantas xícaras? 3 xícaras de café. Tá bom? Então, por exemplo, de 9 às 10 ele tomou 3 xícaras de café. De 10 às 11 ele tomou mais 3 xícaras. De 11 a meio-dia ele tomou mais 3 xícaras. E assim vai sucessivamente. O que totalizou que em 6 horas ele tomou 18 xícaras. Tá ok? Vamos para o nosso próximo problema. Olha só, esse daqui eu não vou ler, vocês mesmos vão ler, interpretar, juntar e já eu volto para a gente corrigir, tá ok? Caprichem. Então, vamos lá, vamos resolver? Então, olha só. Paulo tem 31 livros para distribuir igualmente entre 7 alunos da sua sala. Então, aqui nós temos o Paulo, né, que ele tem vários livros e ele quer dividir esses livros, esses conhecimentos que ele adquiriu com com 7 alunos, tá certo? Então, o Paulo, que é muito estudioso, quer dividir os seus livros, quer compartilhar, certo? E ele tem ao todo quantos livros? 31. E ele quer distribuir entre quantos alunos? 7. Teve dificuldade? Nenhuma, não é isso? Simplesmente ele tem 31 livros e quer distribuir igualmente entre os 7 alunos. Quantos livros cada aluno vai ficar? Vamos lá? Olha só. Ele tem 31 e quer dividir entre os 7. Para a gente fazer essa divisão, nós temos que saber a tabuada de multiplicação de quê? De 7. Não é isso? Para facilitar a nossa resolução juntinhos, aqui eu disponibilizo para vocês a tabuada de multiplicação por 7, tá bom? Mas já é para você já ter aprendido, já saber aqui, ó, mentalmente, tá ok? Então, vamos novamente. O Paulo tem 31 livros, ele quer distribuir entre os 7 alunos, tá ok? Quantos livros cada aluno vai ficar? Então, olha só, 31 dividido para 7. 3, dá para dividir para 7? Não dá, tá certo? Então, eu pego o quê? 31. 31 dividido para 7. Qual o número que agora eu te pergunto, qual o número que eu multiplico por 7 que dá
31 ou próximo a 31. Vamos lá? Ó, vamos ver aqui só os resultados. Ó, 31 ou próximo a 31. Opa, aqui já passou. Então, é o quê? É o anterior. Tá certo? Então, 31 dividido para 7, quanto que é? Ó, 4. 7 vezes 4, quanto que é? 28. Tá certo? E 31 menos 28, quanto que é? 3. Essa divisão é exata ou é não exata? Hein? Muito bem. Acertou. Se você falou que é não exata, exatamente. Por que que é uma divisão não exata? Porque o resto é diferente de 0. Certo? Então, dos 31 livros que o Paulo tem, quando ele distribuiu entre os 7 alunos, cada aluno ficou com 4 livros, mas sobraram ainda 3 livros, tá? Então, o Paulo ainda ficou com 3 livros, tá certo? Então, Paulo tem 31 livros e quer distribuir igualmente entre os 7 alunos. Para ele distribuir igualmente, ele teve que dar 4 livros para cada aluno, certo? Sobraram, desses 31, sobraram quantos livros? 3. Então, Paulo ainda tem 3 livros, tá bom? 4 vezes 7, quanto é? 4 vezes 7, 28, certo? São quantos livros ao todo? 31. 4 vezes 7, 28, 29, 30, 31. Tá aqui os 3 livros que sobraram do Paulo, tá ok? Então, para vocês sempre fazer a divisão, tem que estudar a tabuada de multiplicação. Só isso, professora? Não, ó, tem que saber subtrair também, tá? E somar. Vocês viram que nós fizemos aqui, ó, a multiplicação, tá bom? E somamos com o resto para a gente saber se deu um 31. Vamos lá, ó. 7 vezes 4, quanto é? 28. Mas são quantos livros ao todo? São 31. 28 mais 3, 31. 7 vezes 4, 28. 29, 30, 31. Com os 3 que sobraram, certo? Então, nós fizemos o quê? Nós somamos 28, 29, 30, 31. E 7 vezes 4, quanto é? 28. 31 menos 28, 3. Nós fizemos o quê? Subtraímos, certo? Quando nós botamos 31 dividido para 7, nós fizemos o quê? Uma divisão. Quanto deu um resultado de 7? 7 vezes 4, nós fizemos o quê? Uma multiplicação. Então, professora, eu tenho que saber o quê? As 4 operações. Tá certo? Então, encerramos a nossa aula por aqui. Por hoje é só, até a próxima aula. Matemática é muito bom, é só praticar, tá certo? Então, tchau, tchau e até a próxima. Olá, crianças do 3º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos mais uma vez juntos aqui. Você já me conhece, eu sou a professora Denisa Braga. Estaremos juntos para aprendermos muitas coisas novas, tá bom? Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, eu quero desejar a cada um de vocês as boas-vindas e que cada um de nós possamos aprender muito com essa aula. Vamos começar? Vocês sabem que na nossa aula, bem no início, nós sempre estamos percebendo qual vai ser a habilidade a ser conquistada na nossa aula. E hoje não vai ser diferente. A nossa habilidade de hoje é estabelecer expectativas em relação ao texto, apoiando-se em conhecimentos prévios sobre o suporte e o universo temático. Então, você já sabe também que o nosso gênero textual da semana, nós estamos revisando, na verdade, o gênero notícia.
Eu e você já aprendemos muito sobre esse gênero, já conversamos muito sobre ele, conhecemos muitos textos, fizemos muitas atividades e hoje nós vamos aqui fazer mais uma sequência de atividades para fazer com que esse gênero fique bem guardadinho na nossa memória e a gente possa aprender mais coisas. Então vamos lá. Você sabe também, querido aluno, que antes de tudo começar nós temos aquela hora maravilhosa do nosso dia, que é a hora da leitura. Você e eu sempre mergulhamos na leitura para que a gente possa viajar na nossa imaginação. E hoje eu trouxe uma história diferente. Ela se chama O Presente de Natal. Você e eu sabemos que com a proximidade das festividades de final de ano, a gente sempre pensa no Natal, nas reuniões familiares e também naquela história de ganhar presente, não é verdade? Você e eu temos certeza que muitas vezes a gente fica naquela expectativa. Que presente que eu vou ganhar? Então vamos ao texto? Vem comigo. Certa vez, um menino acordou em uma véspera de Natal, muito contente, pois uma data muito importante estava para chegar. Era o dia do aniversário do menino Jesus, e é lógico, o dia em que o Papai Noel vinha visitá-lo todos os anos. Esperava ansiosamente o cair da noite para voltar a dormir e olhar o seu pé de meia que estava frente à porta, pois não tinha árvore de Natal. Dormiu muito tarde para ver se conseguia pegar aquele velhinho, mas como o sono era maior do que sua vontade, dormiu profundamente. Na manhã de Natal, observou que seu pé de meia não estava lá e que não havia presente algum em toda a sua casa. Seu pai, desempregado, com os olhos cheios d'água, observava atentamente ao seu filho. Ele esperava tomar coragem para falar que o seu sonho não existia e, com muita dor no coração, o chama. Meu filho, venha cá. Papai? Pois não, filho. O Papai Noel se esqueceu de mim? Não, meu filho. O melhor presente que eu poderia ter ganho na vida está em meus braços. E fique tranquilo, pois eu sei que o Papai Noel não esqueceu de você. Mas todas as outras crianças vizinhas estão brincando com seus presentes. Acho que ele pulou a nossa casa. Pulou não, meu filho. Opa! Os dois foram caminhando sem rumo até chegar num parque e ali passearam, brincaram e se divertiram durante o resto do dia, voltando somente à noite. Chegando em casa, já muito cansado, o menino foi para o seu quarto e escreveu um bilhete para o Papai Noel. Querido Papai Noel, agradeço o presente que me deu hoje. Desejo que os natais que eu passe com meu pai façam ele esquecer os problemas e se distrair numa tarde linda como hoje. Obrigado pela minha vida, pois descobri que não são os brinquedos que me fazem feliz, e sim o verdadeiro sentimento que o Senhor nos traz. Obrigado, e foi dormir. Entrando no quarto para dar boa noite, o pai leu o bilhete e, a partir desse dia, não deixou que seus problemas afetassem mais a felicidade dele. O pai começou, então, a fazer com que todo dia fosse um Natal para ele e para o seu filho. O verdadeiro espírito natalino deve viver em nós todos os dias. Gostaram da história, crianças? Muito interessante quando a gente passa a refletir a respeito dos verdadeiros valores do Natal. Muitas vezes a gente cria uma expectativa no brinquedo, em uma situação, uma viagem, algo parecido, mas a gente sabe que o mais importante de tudo é ter ao nosso redor pessoas que nos amam, pessoas que cuidam da gente, que estão sempre ali para nos proteger e nos guardar. Então eu sugiro, através dessa leitura que nós fizemos, que você reconheça o valor daqueles que cuidam de você. Dá um abraço apertado na mamãe, no papai, no vovô, na vovó, aqueles que moram junto com você e cuidam de você sempre, tá bom?
fica para nós essa lição de hoje. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. A nossa aula, você já sabe, o gênero que nós vamos trabalhar é o gênero notícia. Então, eu quero que você lembre o seguinte, o que será que é o gênero notícia? Nós vamos passar rapidinho, porque você já conhece todas essas informações e nós vamos apenas relembrar, tá bom? Então, gênero notícia. A notícia é um relato de fatos ou acontecimentos atuais de interesse e utilidade pública. A linguagem da notícia é simples, o texto é fácil para ser compreendido pelo público. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço, personagens envolvidas. Trata-se, portanto, de um texto informativo, veiculado pelos principais meios de comunicação. Que meios de comunicação são esses? Você já sabe. Os jornais, as revistas, os meios televisivos, o rádio, a internet, dentre outros. Vamos para a estrutura e exemplo da notícia. Nós sabemos que a notícia é composta por várias partes. Cada uma dessas partes tem uma importância bem grande na completude da notícia. Então, hoje, eu trouxe para vocês aqui a estrutura de uma notícia, trazendo logo a notícia para vocês verem e sabendo que parte da notícia é essa. Por exemplo, você se lembra qual é a primeira parte da notícia? Qual é a primeira coisa que a gente lê na notícia? Eu vou trazer para vocês então, tá bom? Geralmente as notícias elas seguem uma estrutura básica. Vejamos a seguir. Vamos lá. A primeira parte da notícia é o título ou manchete, não é verdade? Que é aquelas letras, são aquelas letras bem destacadas, bem grandes, que têm a função de chamar a atenção do leitor. E aqui nós temos o seguinte título. Diz o seguinte, olha, apresentado o fóssil de crocodilo de 80 milhões de anos encontrado no Brasil. Então, esse é o título da nossa notícia. Mas a notícia não é só composta por título, nós temos também outras partes. A segunda parte é o subtítulo. O subtítulo vem logo abaixo da notícia, com letras menores, destacadas também, só que menores, e ele tem a função de ajudar a explicar melhor o título. Então, nós vamos ver o subtítulo dessa notícia. Vamos lá? Olha só. Batizado de caipiras sucos mineiros pelos pesquisadores, o esqueleto do animal foi encontrado na região de Honorópolis, município de Campina Verde, em 2014. Então, nós vimos aí que esse fóssil, né, desse crocodilo, foi encontrado, ele já recebeu um nome. Aqui no subtítulo, a gente já sabe onde é que ele foi encontrado, no município de Campina Verde. E quando ele foi encontrado, não é verdade? Mas nós temos mais partes da notícia que compõem o texto. A outra parte é a seguinte, é o lead. O lead, gente, é aquele primeiro parágrafo da notícia, usado para responder muitas perguntas importantes que o leitor pode ter. Então, quando nós lemos o lead, o primeiro parágrafo, nós vamos ter uma ideia geral do que a notícia vai tratar. O lead vai trazer as principais informações que eu e você devemos saber. Então, vamos ler o lead da nossa notícia? O fóssil de um crocodilo de cerca de 80 milhões de anos foi apresentado nesta sexta-feira, 14, no Complexo Cultural e Científico de Peirópolis da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, em Uberaba. Batizado de caipiras sucos mineiros pelos pesquisadores, o esqueleto completo do animal foi encontrado na região de Honorópolis, município de Campina Verde, em 2014. E você observa que o lead tem até uma parte repetida do subtítulo que nós lemos agora há pouco. E, por fim, nós temos, aqui o roteiro da notícia. Você sabe que para construir uma notícia, nós devemos fazer algumas perguntinhas importantes e que essas perguntas sejam respondidas no texto, para que eu e você, ao lermos uma notícia, possamos entender tudo o que aconteceu. Então, a primeira perguntinha que nós trazemos aqui, que constrói o roteiro da notícia, é a pergunta o quê? Sobre o que fala a notícia.
Você que está aí lendo, já leu comigo o lead da notícia, você já sabe responder? Ah, professora, eu ainda não sei responder sobre o que fala a notícia. Então, nós vamos ver agora, tá bom? A notícia fala sobre um fóssil, tá bom? Um fóssil de quê? De um crocodilo, né? Que foi encontrado há alguns anos atrás, 2014. Então, a notícia fala sobre um fóssil. Mas nós também temos mais perguntas. A próxima pergunta é a pergunta quem? Agora nós vamos entender que na notícia sempre são trazidos personagens, ou seja, pessoas ou seres sobre quem está sendo falado. E nessa notícia, você sabe sobre quem está sendo falado? É sobre uma pessoa que está sendo falado ou sobre um animal? O que você acha? Então, vamos para a resposta? A notícia fala sobre um crocodilo. Um crocodilo que foi encontrado. Na verdade, o fóssil dele foi encontrado, não é verdade? Nós temos também mais perguntinhas. A outra pergunta é a pergunta quando, que vai nos direcionar à ideia de tempo em que essa notícia ocorreu, em que esse fato aconteceu. Então, vamos lá? Dentro do texto, nós temos algumas referências de tempo. Vamos lá. Olha só. O fóssil de um crocodilo de cerca de 80 milhões de anos foi apresentado nesta sexta-feira, né? Foi apresentado na sexta-feira. Então, a ideia de tempo que nós temos aqui é aqui, ó, sexta-feira. Nós também temos uma outra ideia de tempo de quando ele foi encontrado. Note que a notícia está falando não de ter encontrado, mas de ser apresentado na universidade, que é diferente, não é? O pesquisador encontra o fóssil, ele vai limpar o fóssil, organizar tudo direitinho e depois é que ele vai apresentar para os cientistas, para os pesquisadores, tá bom? Vamos para mais uma pergunta? Onde? Onde foi que isso aconteceu, gente? Então, aqui nós temos também várias indicações de lugar, mas eu quero aqui fazer aqui uma forma geral com vocês, tá bom? Então, eu escolhi a palavrinha Uberaba, que é uma cidade, que é a cidade onde foi apresentado o fóssil do crocodilo, tá certo? Vamos continuar? A próxima pergunta é a pergunta como? Como que isso tudo aconteceu? E aí nós vamos responder. Vamos lá? Olha só, o esqueleto completo do animal foi encontrado. Foi assim que aconteceu. A partir do encontro do esqueleto do crocodilo, foi que essa notícia pôde ser noticiada, né? Pôde ser veiculada, tá certo? Vamos para o corpo da notícia, gente. Aqui nós temos o corpo da notícia, que foi aquela que a gente leu o título, o subtítulo, o lead. Nós não vamos ler a notícia inteira, porque nós temos muitas coisas para fazer, tá certo? Então vamos lá, vamos passar. Olha aqui, nós temos mais da notícia, que fala sobre o crocodilo, o fóssil do crocodilo que foi encontrado, tá bom? E aqui, gente, nós temos a imagem aí do fóssil. Não sei se você está conseguindo ver direito, mas é a imagem aí lá da cabeça do crocodilo, né? Gostaram da nossa aula? Gostaram aqui de entender um pouquinho sobre o roteiro da notícia? Que bom! Então, vamos passar para adiante. Vamos lá? Olha só, chegou então a hora da nossa atividade. Você gosta de atividades? Então, vamos lá, olha só. Nós vamos ler as notícias e vamos responder as questões, tá bom? A primeira notícia, ela diz o seguinte: crie a sua própria horta e tenha uma vida saudável. Então, vamos lá. A produção caseira de hortaliças visa a qualidade, a variabilidade e a confiabilidade nos produtos produzidos. Olha só, nos últimos tempos, o desenvolvimento de uma consciência ecológica e de respeito ao próprio organismo está levando os brasileiros a buscar os alimentos puros, saudáveis e de grande qualidade.
Sendo assim, cada vez mais, pessoas estão procurando alternativas de modo a produzir, na medida do possível, seu próprio alimento, sem produtos químicos ou agrotóxicos. Dessa forma, uma boa horta torna-se uma alternativa mais que viável em prol da saúde e do bem-estar. Então, aqui nesse texto, nós vemos que está sendo falado sobre hortas. E essas hortas estão sendo faladas sobre aquelas hortas que nós mesmos podemos fazer em casa. Às vezes, aí na sua casa ou na sua vizinhança, tem alguém que faça, por exemplo, um canteirinho com temperos, com frutos, com algumas coisas. E isso é muito importante, por quê? Porque a gente sabe que nas grandes produções são usadas muitas substâncias químicas que podem até prejudicar a nossa saúde. Mas vamos continuar aqui, tá certo? Olha só. A produção caseira de hortaliças permite a obtenção de produtos saudáveis e variados, além de oferecer a satisfação de consumir vegetais produzidos pelas próprias mãos de quem o está produzindo. Então, vamos lá? A horta caseira pode ser instalada em casas, chácaras, sítios ou mesmo em recipientes diversos. A possibilidade de se poder consumir um produto fresquinho e com absoluta certeza de sua origem são fatores fundamentais que justificam o plantio de uma horta doméstica, ou seja, uma horta feita em casa. Eu tenho uma amiga que ela faz o seguinte, ela pega aquelas garrafinhas PET e ela coloca terra, coloca todo o adubo e coloca os temperinhos dela. Gente, fica tão lindo, ao mesmo tempo decora e também é uma fonte, né, de alimento para eles, para a família dela. Eu acho super legal. Então, vamos agora passar para frente, porque nós precisamos aqui observar o título. Olha só. Observando o título do texto que nós lemos, responda que assunto será abordado na notícia. Gente, olha o título. Crie a sua própria horta e tenha uma vida saudável. Sobre o que está sendo falado no título? O que você acha? Nós já lemos o texto, nós já lemos o título e agora nós vamos descobrir qual é o assunto. Sobre o que está sendo falado? Vamos lá descobrir junto comigo? Então vamos lá. Olha só. O nosso texto, observando o título, nós podemos compreender que está sendo falado sobre a criação de uma horta e os seus benefícios para a nossa saúde. Você e eu lemos que a horta feita em casa é uma horta livre de agrotóxicos, ou seja, de produtos químicos, não é verdade? Podemos continuar? Então vamos lá. Segundo a notícia, onde pode ser instalada uma horta caseira? Onde é que pode ser instalada uma horta caseira? O que você acha? Lembra do nosso texto? Então vamos aqui fazer a nossa revisão, vamos lá? A horta caseira pode ser instalada em casas, chácaras, sítio ou mesmo em recipientes diversos, que foi o caso que eu falei para vocês, daquela minha amiga que faz umas garrafas PET, não é verdade? Então, vamos continuando nossas atividades sobre o nosso gênero notícia. E agora, o objetivo da nossa atividade é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Então, hoje nós vamos ver textos diferentes que falam sobre o mesmo tema. Nós já fizemos isso em outras aulas e isso é muito importante para que a gente possa perceber como a notícia ou como outros textos podem ser falados de diferentes maneiras em diversos momentos, tá bom? Então, vamos começar? Olha só. Nós temos o nosso primeiro texto que eu vou apresentar aqui para vocês, que diz o seguinte, olha, o título do texto é assim. Não deixe seu melhor amigo com raiva. A vacina contra a raiva protege seu animal, evitando que ele fique doente e ameace a sua saúde e da sua família. No dia 28 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde realiza a campanha antirrábica animal. Procure o posto de vacinação mais perto de sua casa, levando seu cachorro ou gato no horário de 9 às 17 horas. Prefeitura Municipal de Belém. Então, aqui nós temos o nosso primeiro texto. E foi escrito, né,
está aí assinado pela Prefeitura Municipal de Belém, que está orientando aos donos de cães e gatos que eles levem os seus animais para que eles recebam uma vacina. Você sabe como é o nome dessa vacina? Ela é chamada aqui, olha só, vacina antirrábica animal, que popularmente ela é conhecida como a vacina contra a raiva. Tá bom? Então, esse é o nosso primeiro texto. Agora, nós vamos ver um outro texto que vai tratar sobre o mesmo tema. Vamos dar uma olhadinha? Esse é o nosso texto 1, tá bom, gente? Aqui nós temos o nosso texto 2. Olha que bonitinho, gente. Já bem diferente do primeiro, não é? Tem imagens aí. Nós temos um cachorrinho lindo e um gatinho também. E temos aqui várias informações. Vamos lá dar uma olhada? Depois da raiva, não adianta ficar triste. Olha aí a informação que está sendo dada pra gente, né? E aqui o cachorrinho, ele tá com uma plaquinha no pescoço. O que diz a plaquinha no pescoço do cachorrinho? Está dizendo assim, olha, me protege, me vacina. Então, ele está dizendo assim, se o meu dono diz que é o meu protetor, ele tem que me vacinar, não é verdade? E por último, aqui no rodapé do nosso texto, nós temos o seguinte: campanha de vacinação contra a raiva. Dia 29 de setembro, das 8 às 5 horas da tarde. Então, gostaram desse texto? Entenderam qual é o assunto, o tema que está tanto no texto 1 quanto no texto 2? Eu acredito que vocês conseguem observar. Então, vamos lá, gente. A primeira, nossa atividade, ela diz o seguinte, olha essa questão. O assunto desses dois textos é, letra A, a saúde das crianças, letra B, a vacina das crianças, letra C, a saúde no Brasil, ou letra D, a vacina contra a raiva. O que você acha? Será que nesse texto a gente fala de criança? Será? Eu acho que não. Será que o texto está falando sobre toda a saúde brasileira, do Brasil? E você acha que a vacina, aliás, que o texto está falando, os dois textos falam sobre a vacina contra a raiva? Qual alternativa você escolhe? A, B, C ou D? Então, rapidinho nós vamos ver a resposta. Vamos lá? A resposta é a letra D. Os dois textos falam sobre a vacina contra a raiva, tá bom? Então, vamos continuar? Depois de ler o primeiro texto, de que amigo ele está se referindo? Vamos lá. Olha só. O texto ele vai falar sobre os amigos do homem, não é? E ele está se referindo sobre quem, gente? Está se referindo sobre os cães e gatos, que são os animais de estimação mais comuns na nossa sociedade, que estão sempre conosco, que muita gente acredita que até faz parte da família, não é verdade? Então, se faz parte da família, se tem um valor sentimental para você, temos que cuidar dos nossos amigos, que são aqueles animaizinhos de estimação que estão sempre ao nosso lado na nossa casa. Entenderam, gente? Entenderam que os dois textos falam sobre a vacina contra a raiva e eles também vão falar sobre cães e gatos? Ótimo, então vamos continuar. Para qual público é direcionado esses textos? Esses textos eles foram feitos para qual público? Será que esses textos foram feitos para pessoas que não têm bichinhos de estimação? O que você acha? Ou será que eles foram feitos exatamente para pessoas que têm bichinhos de estimação? Vamos ver a nossa resposta? Vamos lá? Esses textos foram feitos para pessoas que possuem cães e gatos. Entenderam? Então, esses textos foram feitos para isso, para pessoas que possuem cães e gatos. Gostaram da nossa atividade? Muito bem! Então, crianças, a nossa aula está chegando ao fim. Eu gostaria de deixar para vocês o meu abraço apertado e o desejo de muita saúde, muitas alegrias, dias realmente felizes para você, tá bom? Que você possa descansar nesses dias, se divertir bastante e conte conosco, nós estaremos sempre aqui. Tchau, tchau!
queridos alunos do terceiro ano, estamos juntos mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Para mim é um prazer muito grande estar junto com vocês. Eu sou a professora Denisa Braga e hoje eu te convido para estar vindo junto comigo numa aventura de descobertas. E como vocês já sabem, eu quero desejar primeiramente aqui as minhas boas-vindas a cada um. Que cada um de vocês se preparem, porque, olha, é o seguinte, gente, nós vamos aprender muitas coisas. Aí eu preciso que você esteja com o seu material aí, lápis, borracha, papel ou caderno. Esteja tudo aí pertinho de você, para que você possa ter a oportunidade, se necessário for, registrar algo da nossa aula, tá bom? Quero também aproveitar para dizer para os papais, as mamães e os responsáveis que também acompanham nossas aulas, que vocês são muito bem-vindos, que é muito bom ter o apoio e a companhia de vocês. Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos começar a nossa aula de língua portuguesa? Então vamos juntos, gente. Nosso primeiro momento da aula de hoje é aquela leitura maravilhosa daquele projeto Sou Maratona Leitura. Tenho certeza que você aí está sempre treinando as leituras, sempre mandando os áudios para o seu professor, sempre procurando melhorar, não é verdade? Então, isso é muito bom, gente, porque a cada vez que eu e você nós treinamos a nossa leitura, a nossa forma de ler vai ficando mais fácil a gente observar as palavrinhas e ler aquelas palavras da forma correta, obedecendo a pontuação, obedecendo toda a entonação de voz que você e eu precisamos ter. E a nossa leitura de hoje, você já conhece o nosso texto da semana, não é verdade? Hoje nós estamos aí finalizando com esse texto, um texto muito interessante, que é o texto Trens. No texto Trens, gente, eu acho esse texto bem bacana, porque ele vai nos falar sobre várias tecnologias que eu, pelo menos, eu ainda não conhecia. Fiquei conhecendo aqui e a gente fica assim, imaginando, né? Meu Deus, como é que isso acontece? Então, vamos fazer a leitura do nosso texto juntos? Vamos lá. Trens. Estamos saindo de férias. Vamos pegar o trem na estação. Este trem é um trem-barco. Nele atravessamos o mar. A locomotiva puxa o trem para fora da estação. Nós entramos no primeiro vagão. O trem anda depressa. Ele corre pelos trilhos. Ele não para nas estações menores. O trem chega ao cais. A locomotiva empurra os vagões para dentro do navio. Nós ficamos dentro dos vagões. Agora já atravessamos o mar. Uma outra locomotiva puxa os vagões. Estamos em outro país. Os trilhos atravessam a estrada. Isto é uma passagem de nível. O tráfego espera o trem passar. Chegamos às montanhas. A estrada de ferro atravessa a montanha. A estrada de ferro passa por um túnel. A estrada de ferro segue pela encosta da montanha. Ela passa por uma ponte muito grande. Por fim, o trem para. Nós saltamos. O carregador pega a nossa bagagem. Então, você já está afiado nessa leitura do texto Trens. O nosso texto Trens, ele possui 145 palavras. Como é que está aí a sua leitura? Quantas palavrinhas você está conseguindo ler por minuto? Em quanto tempo você consegue ler o texto todo? Você já fez essa atividade de cronometrar a sua leitura? Pois ela é muito importante para que você veja como é que está a sua evolução. Nós precisamos não ler assim de qualquer forma, né? Correndo, engolindo palavras, não. Mas a gente precisa ler o texto de modo que ele seja compreensível para quem esteja ouvindo e também ler de uma forma bem rápida, sabendo que a gente vai conhecer as palavrinhas e falar todas elas corretamente.
Então, deixo para vocês esse desafio do nosso texto Trens, para que vocês possam cada vez mais se especializar na nossa leitura, tá bom? Vamos treinando, treinando, treinando sem parar. Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje? Vamos lá, gente. Olha só. Você sabe que hoje nós vamos ter agora, a partir de agora, um momento de atividade, né? E a nossa atividade, ela tem aqui alguns objetivos. Eu coloquei aqui para você, vai estar aí na sua tela para você acompanhar comigo, tá bom? O primeiro objetivo é distinguir opiniões, sugestões em textos informativos, jornalísticos e publicitários. É distinguir fatos de opiniões, tá bom? O segundo objetivo é estabelecer relações entre partes de um texto, utilizando os pronomes demonstrativos como recurso coeso e identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Tá certo, gente? Então, nosso primeiro momento aqui da nossa aula é um momento que eu considero super legal. É um tema bastante interessante, que eu gosto muito de utilizar nas minhas aulas, que é saber a diferença entre fato e opinião. Então, vamos começar? Eu quero que você faça o seguinte aí na sua casa. Repita comigo assim: fato, opinião. Você sabe o que é um fato? Para quem já estudou sobre o gênero notícia, já sabe o que é, não é verdade? E opinião, o que é a opinião? O que significa essa palavra? Pois nós vamos entender tudo isso agora, tá certo? Então vamos lá. Fato e opinião. Vamos para o conceito dessas duas palavrinhas. Vamos lá, olho na tela para a gente fazer a leitura. Fato é uma informação a respeito de um acontecimento qualquer. O fato é, sobretudo, gente, uma informação que pode ser comprovada. Fato é todo acontecimento, toda informação que pode ser comprovada. Algo que ninguém pode negar. É um fato. E opinião? O que é opinião? Vamos olhar mais uma vez o nosso texto. Opinião é a interpretação do fato, o ponto de vista de alguém em relação ao acontecimento. Agora a gente vai entender o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que fato é um acontecimento que pode ser comprovado? Mas a opinião não é um fato. A opinião é a interpretação do fato. Na verdade, trocando em miúdos aqui com vocês, é o que eu penso sobre aquele fato, aquela informação, aquele acontecimento. Isso é a opinião. Para ficar mais claro para vocês, prestem atenção. Olha só. Por exemplo, se eu dissesse, por exemplo, aqui para vocês, existe uma casa amarela na rua tal, né? A casa é amarela. A casa ser da cor amarela, para mim, é um fato. Por quê? Porque é algo que pode ser comprovado. Eu olhei e ela está pintada na cor amarela. Mas se eu dissesse assim, olha, quero dizer para vocês, alunos do terceiro ano, que lá naquela rua tal, existe uma casa amarela muito bonita. Olha só. Eu já estou colocando a interpretação do fato na minha frase. Eu já estou dizendo o que eu penso sobre a casa amarela. Mas outra pessoa que pode olhar a mesma casa amarela que eu olhei, pode dizer assim, não, professora Denise, aquela casa amarela não é muito bonita não, aquela casa amarela é feia. Né, gente? Então, o que quer dizer isso? É uma opinião. Opinião é aquilo que nós pensamos, nós achamos sobre as notícias, sobre os fatos, sobre os acontecimentos, sobre as informações.
Entenderam? Então, vamos passar agora para frente, que nós temos aqui algumas frases que eu vou colocar para você aqui na tela, tá bom? Olha só. Eu trouxe para você, você vai ver aí na sua tela, eu trouxe para você 4 frases. São 4 sentenças diferenciadas, não é verdade? E você vai observar cada uma delas e vai dizer o seguinte: quais delas são fatos e quais são opinião? Nós temos 4 frases, algumas delas apresentam fatos. O que são fatos? Vamos lembrar o que são fatos? São acontecimentos que podem ser comprovados. São informações de acontecimentos que podem ser comprovados. E o que é a opinião? A opinião é a interpretação do fato. É o que eu penso sobre algo, tá bom? Então, você vai ficar com essas frases aí na tela e eu quero que você observe e venha identificar qual dessas frases representa o fato e qual dessas frases representa a opinião. Vamos dar uma olhada? Eu vou dar um tempinho aí para você pensar. Vamos lá. Então, gente, podemos voltar aqui para a gente fazer junto essa atividade? Então, nós temos aí 4 frases. Vamos ler as frases? Vamos lá? Primeira frase. Existem muitos países no mundo. E aí? Será que essa frase representa um fato, algo que pode ser comprovado? Sim, existem muitos países no mundo, nós podemos saber. Ou será que isso é apenas uma opinião de alguém? O que você acha? Vamos para a segunda frase. A rosa, que é uma flor, não é verdade? A rosa é mais bonita que o cravo. E aí? Essa frase, ela representa um fato ou representa a opinião? Vamos para a terceira frase? Alguns animais vivem na água. Alguns animais vivem na água. Será que essa frase representa um fato, algo que pode ser comprovado, ou representa uma opinião, o que alguém pensa sobre um assunto? E por último, a letra D, que diz: o melhor esporte é a natação. Será que essa frase representa um fato ou representa a opinião de alguém? O que você acha? Então, nós vamos agora para a nossa correção da nossa atividade. Converse aí com quem está aí na sua casa, que está acompanhando com você a aula, para que vocês possam ver agora na nossa correção quantos acertos nós tivemos, não é verdade? Se você errar, não fica triste, tá bom? Porque você sabe que no nosso aprendizado, muitas vezes, nós vamos nos equivocar, mas através até mesmo dos erros, nós vamos aprender a não cometer mais o mesmo erro, o mesmo equívoco, tá bom? Então, vamos para a nossa correção? Na letra A, existem muitos países no mundo. Será que isso é um fato ou uma opinião, gente? Olha só, no nosso mundo, no nosso planeta Terra, nós temos realmente, verdadeiramente, vários e vários países, são muitos países. Então, eu posso dizer para vocês, afirmar que essa frase se trata de um fato. É um fato, é algo que pode ser comprovado. Você que tem aí seu livro de geografia, seu livro, de geografia aí, você com certeza vai ter um mapa, não é verdade? E aí, aquele mapa do mundo inteiro do planeta, você pode perceber quantos e quantos países você pode observar aí, tá bom? Então, essa frase, letra A, representa, sim, um fato. Vamos para a próxima letra, próxima frase. A rosa é mais bonita que o cravo. Olha só, são duas flores diferentes, não é? A rosa e o cravo. Lembra daquela canção que a gente aprende lá no ensino infantil? Ah, o cravo brigou com a rosa, não é? São duas florzinhas e tal. E aí, gente,
Eu posso dizer que é um fato, uma frase como essa, dizer assim, a rosa é mais bonita que o cravo? O que você acha? Será que isso se trata de um fato, algo que pode ser comprovado, ou se trata de uma opinião? Alguém pensa assim. Será que alguém pode pensar diferente? Não, eu acho que o cravo é mais bonito que a rosa. O que você acha? Sim. Então, se trata, sim, de uma opinião. Talvez existam pessoas que digam assim, ah, não, eu acho a rosa bonita, mas o cravo eu acho mais bonito, eu acho mais interessante, não é verdade? É a opinião de cada um, gente. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu pensamento acerca de todas as coisas. Então, vamos lá para mais uma frase. Vamos lá para a letra C, né? A letra C diz o seguinte, vamos dar uma olhadinha. Alguns animais vivem na água. E aí eu pergunto para você, crianças, será que essa frase representa um fato ou representa uma opinião? Então eu convido você a lembrar e pensar no seguinte, você conhece algum animal que vive na água? Eu conheço alguns animais que vivem na água, como por exemplo, né, os peixes, não é verdade? Algumas tartarugas, não é? Jacarés. Nós temos também aqueles mamíferos, né, que vivem na água, temos os golfinhos e tantos outros animais. Então, partindo dessa reflexão, o que você acha? Essa frase se constitui em um fato, algo que eu e você podemos comprovar, ou é simplesmente a opinião de alguém que ninguém pode provar? O que você acha? Para você que disse que na letra C trata-se de um fato, parabéns, você acertou, é isso mesmo. É um fato que alguns animais vivem na água, outros animais vivem na terra, não é verdade? Outros animais passam ainda a maior parte do seu tempo voando, como as aves, não é? Então vamos agora para a letra D. Vamos ler a letra D? O melhor esporte é a natação. Quando nós falamos sobre essa informação de o melhor esporte é a natação, eu questiono aqui você. Será que todas as pessoas do mundo inteiro concordam com essa frase e podem comprovar essa frase que o melhor esporte de todos é a natação? O que você acha? Na sua opinião, vamos lá, vamos até fazer a perguntinha. Na sua opinião, você concorda com essa frase? Eu sei que deve ter gente em casa dizendo assim, não, professora, o melhor esporte é o futebol. Tem gente dizendo assim, ah, não, professora, o melhor esporte é a corrida. E tem tantos outros esportes, não é, gente? Não é verdade? Então, nós aprendemos aqui que a letra D não se trata de um fato. Por quê? Enquanto uma pessoa pode dizer que o melhor esporte é a natação, outra pessoa pode chegar e dizer que o melhor esporte é o basquete, é o vôlei e tantos outros esportes que nós vemos por aí. Tratando aqui, então, dessa frase, o que você acha? Ela é um fato ou uma opinião? Já temos a nossa resposta? Então, vamos aqui corrigir, não é? Essa letra D trata-se de uma opinião. Muito bem. Parabéns para você que acertou. Nós vamos agora para mais alguns exemplos. Preparadas? Então, vamos lá, gente. Leia as frases abaixo e classifique-as como fato ou opinião, tá bom? Então, vamos lá. A nossa primeira frase, olha só. A borboleta de asas coloridas é muito bonita. O que você acha? É um fato ou uma opinião? Todo mundo pode olhar uma borboleta de asas coloridas e todo mundo vai achar bonito? Será que é assim? Ela é realmente bonita, comprovadamente bonita? Ninguém pode negar que ela é bonita? Então vamos continuar. Ela é uma opinião. Pode ter alguém que pode olhar para a mesma borboleta e dizer assim, não, essa borboleta não é bonita, não. Ah, não gostei dessa borboleta, né? É uma opinião, gente. É uma opinião. Quando eu digo, por exemplo, quando eu começo a dar qualidades para as coisas, para os acontecimentos, para as informações, por exemplo, ah, é bonita, ah, é feia, é engraçada, é legal. Todas essas palavrinhas, elas vão trazendo, na verdade, a opinião de quem está falando, tá bom? Então, a pessoa que disse assim, olha, a borboleta de asas coloridas é muito bonita. Pode chegar outra para ela e dizer assim, eu não achei não achei bonita não.
Então, isso é uma opinião. Vamos para a próxima frase, vamos lá? Letra B. Ih, tá errado aqui, gente. Olha, aqui é escrito o besouro, viu? Foi um erro aqui de digitação. O besouro e a borboleta voam. Vamos lá? Será que isso é verdade? Será que o besouro, aquele bichinho que faz aquele barulhinho, ele voa e faz o zum-zum dele? E a borboleta também voa? Ou não? Ou é uma opinião de alguém? Nós vamos comprovar que eles são animaizinhos, insetos, que eles sim são seres que voam. Por isso se constitui um fato, não é verdade? Vamos continuar? As histórias que a vovó conta são demais. Olha só, gente. Quando a gente vê quando nós vemos assim, expressões como essa aqui que a gente viu nessa frase, são demais, né? Quer dizer que são bem legais, são fantásticas, são muito boas. Quando a gente vê uma frase que contém esse tipo de expressão, como eu já falei para você, o que ela vai indicar? O que você acha? É um fato ou uma opinião? Porque, olha, é o seguinte, tem pessoas, por exemplo, quando vão assistir um filme, eu gostei tanto daquele filme, aquele filme é maravilhoso, ele é muito bom. Aí a outra pessoa, menina, pois eu não gostei, dormi. De tanto filme que foi chato o filme, né? Por quê? Porque isso se constitui na opinião da pessoa acerca do que está acontecendo. E aqui nós vemos que a vovó conta histórias, isso é um fato. Mas quem está falando aqui na frase diz que a vovó conta histórias que são demais. É a opinião dessa pessoa. Pode ter uma outra pessoa que fale o seguinte, olha, eu não gosto muito das histórias da vovó. Então, essa frase se constitui em uma opinião, tá bom? Vamos para a nossa última frase? A água serve para saciar a sede. É verdade, gente? É um fato que eu posso comprovar? Quando você está com sede, o que você precisa tomar? O que você precisa ingerir? Claro que é a água, não é verdade? Então, essa frase, ela indica um fato. Tá bom? Vamos continuar com as nossas atividades? Olha só, nós vamos agora para um momento dos usos e costumes da nossa língua portuguesa e falar sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos marcam a posição espacial de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso, situando-os no espaço, no tempo ou no próprio discurso. Gente, eu sei que toda essa frase aí é bem complicada para você compreender logo de cara, mas eu quero que você entenda com a nossa aula aqui o que está sendo dito, tá bom? Vamos lá? Vamos primeiro conhecer quais são os pronomes demonstrativos? Você já conheceu eles, não é verdade? Nós estamos apenas aqui reforçando mais um pouquinho. Vamos lá. Olha só, os pronomes demonstrativos são esses aqui, olha. Este ou estes, esta ou estas, isto. Temos também esse ou esses, essa ou essas e isso. Por fim, nós temos aquele ou aqueles, aquela ou aquelas e aquilo. Esse Szinho que está entre parênteses quer dizer que o pronome ele pode ficar tanto no singular quanto no plural. Por isso que eu li dessa forma. Você percebeu que eu li ele no singular e li também no plural, não foi? Então, esses são os nossos pronomes demonstrativos. Vamos continuar. Como nós podemos usar os pronomes demonstrativos? Essa parte, gente, é a parte que a gente precisa estudar bastante. Se você tiver dúvidas, veja a aula mais vezes, veja outras coisas, vá pesquise na internet, vá nos seus livros, porque isso tudo é muito importante para que a gente não se engane na hora de falar e nem na hora de escrever, que é o mais importante também, não é verdade? Então vamos lá. Como é que nós usamos os pronomes demonstrativos? Olha, nós vamos começar com esses pronomes aqui. Esse, essa, isso. Esses pronomes demonstrativos que também podem estar no plural, tá bom? Lembra que eles podem estar tanto no singular ou no plural, dependendo aí da frase. Então, vamos agora para um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Olha só, gente, essa figurinha aqui tem uma bonequinha apontando para uma outra bonequinha que está com uma caneta, não é? E você vê, olha o seguinte, ela vai falar do quê? Ela vai falar da caneta.
E a caneta não está perto de quem está falando. A caneta está perto de quem está ouvindo, de quem está ali ouvindo a mensagem, né? Ou seja, a caneta está perto daquela pessoa com quem está sendo falado. Então, vamos lá. Usamos os pronomes esse, essa e isso para indicar que o objeto, no caso a nossa caneta, o elemento, está perto daquele com quem se fala. Então, se por exemplo, eu estivesse aqui vendo você, né, como você está me vendo, aí e eu estou aqui com um controle na minha mão, com o controle na minha mão, e você pudesse falar comigo aí onde você está, você diria assim: professora, a senhora me ensina a usar esse controle? Por que você vai usar o esse? O pronome esse? Porque o objeto, no caso o controle, ele está perto de quem está ouvindo o que você está falando, não é? Com quem você está falando. Então, você vai usar o pronome esse, essa ou isso, tá bom? Vamos para o próximo pronome. Este, esta ou isto. Olha mais um desenhozinho aqui. Agora a caneta mudou de lugar. A caneta agora está junto da bonequinha que está falando, tá vendo? Quando o objeto está perto da pessoa que fala, nós usamos os pronomes este, esta e isto. Olha só, essa é a regra. Usamos esses pronomes, não é? Este, esta e isto, para indicar que o objeto, no caso a caneta, o elemento está perto da pessoa que fala. Então, quando eu digo, você perguntou para mim, professora, a senhora me ensina a usar esse controle? Eu posso dizer assim para você: olha, querido aluno, este controle que está perto de mim, não é? Este controle é muito fácil de usar. Entenderam, gente? Então, vamos para mais uma listinha de pronomes. Aquele, aquela, aquilo. Olha só o desenho que eu vou mostrar para vocês. Onde é que está a caneta agora? Está com a menina que fala ou com a menina que ouve? Não, está longe das duas, não é verdade? E aí, quando o objeto está longe de quem fala e está longe daquela pessoa com quem se fala, nós usamos o aquele, aquela e aquilo. E aqui está a regra, olha só. Usamos aquele, aquela e aquilo para indicar que o objeto ou elemento está longe daquele que fala e daquele com quem se fala, tá bom? Vamos continuar? Nossa atividade rapidinho aí para vocês, olha só. Descubra os pronomes demonstrativos nas frases abaixo. A primeira frase, este livro é meu. Onde é que está o pronome demonstrativo? Vamos lá, rapidinho, acho que você já sabe. Vou corrigir aqui com você. Aquela janela está aberta. Olha aí, tem mais pronome aí nessa frase. Temos a frase, esses animais estão famintos. Vamos lá? E a última frase é, de quem é aquele bolo? Então, vamos para a primeira frase, este livro é meu. Gente, o pronome aqui tá muito fácil, é o pronome este. Este é usado quando eu falo com o elemento perto de mim, o objeto, que no caso é o livro. Vamos para a próxima. Aquela janela está aberta. Aquela está bem longe de quem está falando, está longe de quem está ouvindo. Olha aí o pronome aquela. Esses animais estão famintos. Mais um pronome demonstrativo. Esses animais estão famintos, não é? Por último, de quem é aquele bolo. Aquele bolo que está longe de quem está falando, está longe também da pessoa com quem se fala. Gostaram da nossa atividade? Eu espero que sim, gente. Então, eu quero aqui desejar para vocês que vocês tenham dias maravilhosos, que vocês possam aí estar aprendendo mais e mais a cada dia, tá bom? Deixar também o meu abraço apertado para vocês e o desejo de dias melhores e que a gente possa se encontrar o mais rápido possível. Tchau, tchau!